Bom, hoje é um programa especial aqui, estou recebendo essa figura que eu vou contar para vocês o que ele significava para mim, porque antes da gente começar o programa, eu te mostrei ali uma boatezinha que tem aqui, que a gente cantava London London ali. Zicos Club. Zicos Club, a gente dançava com as menininhas ali no London London, a gente tinha aqui nos clubes, né? Você fez uma parte integral da nossa infância, né, cara? Da minha infância. Então, a tua música, estou muito feliz de você estar aqui, Paulo Ricardo. Pô, obrigado por você ter vindo. Tá num espaço de flamenguista aqui, mas eu sei que você é tricolor, não é isso? Não, mas o Flamengo é uma espécie de unanimidade, né? Minha filha, que você conhece, é Flamengo e... Ah, a Paola é flamenguista. Ela falou, é verdade, verdade. Ela é Flamengo doente, então... Claro, contanto que ele não esteja jogando com o Fluminense, eu tenho uma certa simpatia com o Flamengo. Não tem, a gente sabe que a história do futebol diz que o Flamengo veio de uma dissidência do Fluminense. Tal. Então a gente se considera um pouco pai da criança. Né? Você sabe é o futebol brasileiro, né? Você sabe qual é o time que ele mais fez gol na vida, né? Jura? Juro. Fluminense. Aí tem até um quadro aqui que é assim, Zicovardia, que é um jogo que ele fez 4 gols, era contra o Fluminense, coitado, tudo era contra o Fluminense. E não tinha nenhuma música para pedir, né? O Evandro aqui ficou louco, o Evandro veio aqui, ele falou, pô, o teu pai acabava com o meu time, é brincadeira. Não é? Mas era uma alegria, né? Tem pessoas que se colocam acima do bem e do mal, né? Como o Maradona, a comoção que foi a morte do Maradona. Você, como é que foi pra você nesse tempo de pandemia? Eu sempre falo sobre isso porque não tem jeito, cara. A gente fugiu disso, nós estamos aqui um ano e pouco nessa... Nunca mais vamos fugir disso. Nossa nem das guerra consequências mundial, né, e nem das vivências, né? Nem do motivo que isso deu para crescer, como a reflexão a partir disso. Isso é um fato do qual a gente tem que se lembrar para crescer, né? Para melhorar, para que coisas como essa não aconteçam também. Porque é uma loucura com a cabeça das pessoas, né, cara? A parte mental, todo mundo com problema. Já vinha numa coisa de rede social e tudo. Aí você pega uma pandemia dessa, você ficou em casa meses, né? A gente ficou sem fazer nada, né, cara? Sem trabalhar, porque é pior para vocês, né? Na verdade, no meu caso, eu tenho 2 extremos. Um que foi muito bom e outro que foi muito ruim. O meu trabalho, ele nasce em casa. A gente, né? compositor, tudo mais, a gente já nasce no home office, né? A gente compõe em casa, ninguém vai para um escritório compor. Você vai para o estúdio gravar, mas esse processo de criação e tal é em casa mesmo, é um tempo que você não tem quando você está na estrada. E quanto mais sucesso, mais estrada e menos tempo para compor. Então, o que acontece? Nós tínhamos mais tempo para pensar na carreira, pensar nos rumos. Às vezes vai fazendo uma coisa atrás da outra e não para ver o big picture, a visão, né, do todo. Porém, a gente ficou sem uma parte vital, que eu chamo do orgasmo, né, da nossa carreira. Você compõe, você grava, você mixa, você lança, você divulga para gozar no show, né? Todos juntos ali naquela catarse, naquele grande... né, ritual, né, secular, que é a música, a música pop, a cultura de massa e tudo mais. Quando você corta isso, é como um coitus interruptus, né? Então, não só a parte, digamos, da logística toda e da carência que todo esse pessoal, não só da música, mas todo o setor de eventos, sofreu drasticamente, está sofrendo ainda. Então, essa parte da ausência do show foi muito ruim. E a tortura psicológica de você não saber quando isso ia voltar. Não, aí de repente estou eu lá gravando um vídeo. Nós interrompemos a turnê de 35 anos do Rádio Pirata na véspera dos shows no Rio e São Paulo. Tinha começado em setembro de 2019. Tinha começado aqui no Imperato. Foi. E aí já tínhamos feito vários shows, tínhamos feito Curitiba e iríamos fazer o Rio na sexta e São Paulo no sábado. Aqui no Ribalta e na Áudio em São Paulo. Então, vamos lá. Galera, os shows de março no Rio e São Paulo vão ficar para maio. Aí vai chegando em maio, galera, os shows vão ficar para agosto. Então, essa dúvida, né, é psicologicamente muito difícil de administrar. Aí você começa a pensar em outras formas de continuar produzindo e enfim, cumprindo a função do artista, né? E me fez muito bem focar numa música que pudesse falar disso, uma reflexão, uma canção, né, com esse tom. Não é uma canção alegre, mas é uma coisa que vem
resgatou um pouco a minha raiz do rock and roll, folk, e a influência de Beatles, Stones e tal. Então eu fiz essa música, fui montando a música, escrevendo, editando, deixando só a essência dessa reflexão que se chama Tempo de Espera. Você fez com banda também ou teve que fazer por Zoom? Não, né? foi maravilhoso. Eu mandei para o Tuco Marcondes, que tocou comigo muitos anos, gravou comigo, e é um cara que toca com todo mundo também, Zé Cabaleiro. E é um monstro, toca tudo, de cordas, cítara, dobro, cavaquinho, que você jogar na mão dele, ele arrasa, ele tem um estúdio na casa dele. Então eu mandei uma base com violão e voz, e ele foi e gravou as outras coisas, colocou uma bateria eletrônica, depois ele mandou de volta, eu fui para um estúdio, fiz uma bateria real, porque era uma música muito classic rock, né, para ficar com som de bateria eletrônica, a bateria estava meio comportadinha, a gente colocou uma bateria de verdade, com viradas e tal, deu aquela crescida, pus a voz, mandamos de volta, ele mixou, masterizamos, então ninguém teve contato, né? Muita conversa pelo telefone, batendo papo, ouve esse pedacinho, te mando. Aí fizemos o clipe em casa. Minha mulher é fotógrafa, ela é fotógrafa da Globo e a gente se conheceu lá. Tem 2 anos, né, que você conhece mais ou menos? 4 anos. 4 anos 4 já? anos. Foi no Superstar que nós a pandemia conhecemos. passou, é como se tivesse um ano, a gente esquece. Nós estamos juntos desde 2017, estamos entrando no 4º ano. E ela é uma super fotógrafa, adora música, está acostumada a fotografar shows, né? Lulu, todo mundo. Todas as minhas fotos, naturalmente, nos últimos anos são dela. E eu falei para ela, amor, vamos fazer o clipe. Ela, não, mas eu nunca dirigi um clipe, nunca fiz isso. Eu falei, mas o clipe nada mais é do que fotos em animação. Vamos fazer porque ninguém mais pode fazer. Um momento diferente. A gente não pode ter uma equipe, a gente não pode ir para a rua, não pode ter locação, vamos fazer o clipe em casa. Cara, o clipe ficou lindo, um pouquinho antes da pandemia, da quarentena, nós adotamos 2 gatinhos. Então são cantinhos da nossa casa. Há um tempo de plantar, de colher, de se planejar. É claro, ela gravou muita coisa, mandamos para um amigão nosso, o Léo Liberti, em São Paulo, que editou esse material. Aí eu mandei para alguns amigos, mandei para o Faustão, e ele falou, cara, adorei, vou passar no programa. Pô, que maneiro. Pô, e de repente, você tá na tua casa, vendo no Domingão do Faustão, o Faustão na casa dele, apresentando para o Brasil inteiro o clipe feito na nossa casa. Então era uma coisa assim totalmente inusitada, mas que ao mesmo tempo deu uma sensação de que dá para fazer, sabe? Muita coisa ainda, dá para você resistir, dá para você continuar produzindo e tal. E naturalmente outra coisa boa para mim foi a questão do violão, né? Eu comecei como baixista e pegava o violão, compunha no violão, mas eu não era o cara de tocar o violão, um monte de música no violão. Eu peguei agora mais intimidade e estamos estreando um show que é voz e violão. Então, isso é era para mim era uma lacuna que eu falava, um dia eu vou ver esse negócio aí, ficava aquele violão me olhando, eu falei, peraí. Um dia eu ainda vou praticar. O engraçado o negócio do Faustão, sem pretensão nenhuma, mas eu achei legal, porque o Faustão, uma vez eu mandei uma mensagem para ele, e ele no programa também, fazendo em casa, ele chegou lá e falou, canal Rap 77, do João, senhor, só não sabia de nada, eu fiquei, fui nas nuvens, né? Faustão, não, ele é demais, ele é demais. Ele tem, você vê ele com aqueles papeizinhos dele ali, aquelas coisinhas ali, e de repente ele manda já falou de shows, pô, o Paulão fez um show acústico outro dia, a galera da publicidade foi a loucura, não sei o que, pô, cada inserção dele, né, parabéns que ele dá pro filho de alguém, ele é muito carinhoso, muito atencioso, é muito ligado nas relações todas. E foi um presente, falou, é o rock da pandemia. Mas você não acha que daqui a uns 10, 15 anos, eu estava pensando nisso outro dia, você vai lembrar desse tempo? Porque às vezes, você sabe quando você lembra, você sente um cheiro, você lembra daquela época? Sim. Você vai lembrar do que você fazia em casa na época da pandemia, para você contar para neto e tal, não sei o que. Cara, é muito louco, né, cara? Porque a gente passou momentos ali, eu fico lembrando, teve uma época que a gente ficava com medo até da janela, do corredor do meu apartamento, sei lá, vai pegar isso aqui, entendeu? É uma loucura, né, cara? Mas eu comparo, né, tendo vivido o pânico que o começo da AIDS causou, sobretudo no nosso meio artístico, e essa dúvida, né, e o peso da crença, da maneira como as pessoas
estigmatizaram aquilo como se fosse um câncer gay. Vai morrer, Né? rápido. E fortemente ligado a uma culpa, né? A uma coisa religiosa, a um preconceito terrível. Então, eu acho que, de certa forma, a AIDS foi pior. Tá? Até porque era uma doença mortal sempre. Porque não tinha Não tinha o que fazer. cura, ninguém sabia. É uma doença As pessoas ficavam magras assim de uma hora para outra. Exatamente. De repente, pum. Então, eu convivi, claro, muito intimamente com o Cazuza desde os meus 18 Vou falar anos. dele agora. Vi aquilo tudo acontecer, Renato e tal. Então, foi uma doença e uma espécie também de pandemia que criou muito pânico, né? Todo mundo com aquela coisa. E a gente não sabia se, de repente, beber no copo, ou usar o talher, ou estava no ar. Havia uma coisa violenta, né? Transfusão de uma sangue, repressão. né? Tinha negócio de transfusão de Sangue sangue. totalmente. Era na seringa, né? Usuários de drogas e a questão sexual também, quando havia... Eu lembro de um rapper, o Eazy-E, que morreu lá, que foi de AIDS, todo mundo ficou pensando, pô, será que ele é um monstro? O cara, pô, pelo amor de Deus, o cara é o último que pode ser. E aí depois o Magic Johnson. Porque do Magic Johnson foi aquela coisa que ele furou, mas aí ele depois conseguiu, né, cara, voltou a jogar durante um tempo e tal, mas foi uma época bem... Não, nos anos 90, o Renato, por exemplo, ele já poderia estar vivo. Renato morreu porque decidiu parar de tomar o coquetel de azeite. É mesmo? Cazuza não. Cazuza realmente não havia mais para onde correr e ele também era um cara Chegou muito... um ponto que ele estava muito rock and roll, ele nunca entrou numas de eu me arrependo, eu vou... Não, até o fim ele estava lá tomando esquinho, fumando o cigarrinho dele. Já o Renato poderia ter continuado aí, tem todo hoje em dia, soropositivos que tem uma vida longa. Então, acho que na comparação, o coronavírus é uma mutação de um vírus da gripe. Algumas pessoas, né, vão a óbito e tal, é muito triste, mas não é uma coisa como... Lembra uma época também, não sei se foi anos 90, o Ebola. O Ebola, Nossa, que na África, explodia a cabeça da pessoa, você fala, meu Deus do céu. Então, a Mas humanidade... Está gravando hoje o Nelson Sargento, né? Morreu Pois hoje é, também. pois Nelson, é. mais uma gente mais velha, principalmente, né? Que tá e gente nova, né? O Rodrigo Rodrigues, cara, um jornalista esportivo. Veio aqui. Ele me deu seu telefone lá atrás quando ele veio aqui. Pois é, um querido, fiz vários programas com ele, Eduardo Galvão. toquei com ele no Soundtrackers, a banda dele. Eduardo Galvão 44 veio aqui. anos, cara. Pô, impressionante. O Galvão da minha idade, 58 anos. Então, Jogava pelada junto. é muito triste, mas ao mesmo tempo a gente entende, né, que a necessidade da quarentena, da máscara, do distanciamento, é uma coisa, digamos, boa para se conter, claro, né, o contágio e tudo mais. Então temos que passar por isso, é muito difícil, mas temos que aprender, né? Também a humanidade estava numa trilha suicida de né, utilização dos recursos, né? A gente não tem controle na nossa volúpia de usar todos os recursos da terra e sem parar. Eu me lembro, eu sempre caminhei na Lagoa, morei muito em São Paulo, mas já estou há 5 anos no Rio. Dava voltas na Lagoa, a Lagoa estava limpa, cara, cheia de peixe, cheia de bicho. O ar, coisa, né, também, o ar. falando. Então, foi um período assim, foi uma... É como se a humanidade desse um pause e todo mundo falando, cara, né, uma oportunidade para você refletir. Pelo visto não aprenderam tanto assim, né? Porque tem gente fazendo tanta bobagem. Mas eu acho que existe uma noção, né, uma consciência de que há um risco grande, de que as coisas não podem continuar daquela maneira, né? Mas assim, eu não vejo a hora de voltar para os shows, nada substitui o show. Eu acho que você pega, por exemplo, um compositor, um cara como o Chico, né, introspectivo, escreve seus livros, peças de teatro, tudo mais. Ele fica 10, 12 anos sem ir para os palcos, tranquilo, mas gente do rock, gente como nós da estrada, muito difícil. Mas eu ia falar sobre isso o seguinte, porque a música ela já estava indo para um caminho antes mesmo da pandemia, e quando eu recebo sempre alguém da música, eu falo sobre isso, porque é o seguinte, a gente que comprava disco de vinil que a gente estava vendo ali agora, os CDs, que eu sou colecionador e tudo, cara, já estava, sabe, hoje em dia você vender, você não tem nem por que às vezes fazer nenhum disco, né? Que o disco era uma coleção de músicas que você fazia um preço para a pessoa comprar aquilo ali, pô, eu tô comprando 15 músicas dele e tal. Sim.
Hoje as pessoas lançam todo dia, se quiser, qualquer hora você lança uma música e tal. Então já estava indo para um caminho que o show era o principal modo né, talvez de ganho, porque com streaming, Totalmente, com tudo, né, com totalmente. até royalty, não sei, de porcentagem de música, não se compara a você fazer um show grande, né, hoje, com ganho. E aí vem uma pandemia, onde o principal ganho de vocês é o que é o mais afetado, quer dizer, que você não consegue fazer de jeito nenhum, cara, é de pirar, né, cara? Não, Sim. algumas pessoas como você já têm uma condição melhor, mas assim, imagina quem trabalha, né? Não, foi Bateria, pessoal devastador. por Não dá trás nem de para tudo. imaginar. Não dá nem para imaginar. Eu acho que a gente vai ter que começar, todo mundo vai ter que começar do zero novamente. Repensar tudo, enxugar todo né, o meio, toda a engrenagem, né? Desde da casa de show, medidas de segurança, prefeituras, tudo vai ter que ser revisto, reavaliado e refeito, né? Com muita calma, muito cuidado. Você chegou a fazer live nesse tempo? Fiz lives maravilhosas, mas a live é uma coisa muito legal de se ter como uma alternativa e uma outra possibilidade, não só a live. É que eu estou pensando na combinação, né, dos mundos lá na frente. Você vai ter o show normal. Exatamente. E também você vai poder fazer um negócio Não, isso online. sem dúvida. Cara, isso é muito legal. O cara no mundo inteiro pode assistir o Paulo Ricardo, de repente, Nós, né? felizmente, nós passamos por isso num momento histórico onde a tecnologia nos permitia estar juntos, né, de alguma forma. Imagina quando o primeiro surto desse tipo de gripe no começo do século, a gripe espanhola e tal. Então, hoje em dia, não tinha nada para ver. a gente está ali se comunicando. Eu fiz 3 lives grandes, 2 em casa, que foram muito legais, com o pessoal interagindo. É uma nova linguagem, eu não tenho nenhum problema com tecnologia, É estranho, né? Você adoro. tá sozinho em casa com uma pessoa e ali tem 100 mil pessoas te assistindo. É muito Mas louco. nós já somos da televisão, nós temos intimidade com a câmera. A gente foi criado com chacrinha, é uma coisa com MTV. O clipe, você está fazendo um clipe, você não está cantando para ninguém. Não tem ninguém ali, só tem uma equipe ali de gravação, uma equipe reduzida. Então, a gente já sabe que por trás da câmera tem um monte de gente, e aí aquela relação, o relaxamento de estar em casa, foi na sala de casa. Está lá, inclusive, no meu canal do YouTube, as 2 lives de quase 3 horas, com tudo que é música, conversando com os fãs, pedindo música, mensagem dos amigos queridos, Galvão, um monte de gente entrou ali, Fábio Porchat, um monte de gente, foi demais. Essa sensação de encontramos uma alternativa e vamos aqui, nossa, foi lindo em maio. Fizemos outro em junho, Dia dos Namorados, minha filha tocou com a gente. Uau! Começa a chegar em agosto, setembro, você não vê a luz no fim do túnel, aquilo foi ficando angustiante. Angústia, né? Fizemos outra, fiz várias pequenas lives de Instagram, umas tocando, outras conversando. Papos muito interessantes, desde o meu professor de cabalo, o Shmuel, até com o Fábio Porchat, que foi muito legal, com a Galisteu, e algumas, né, para shoppings e tal, para o Iguatemi, fazendo um showzinho, batendo papo com as pessoas. Mas chega uma hora que aquilo se coloca como uma espécie de conference call, um home office, é uma coisa que chegou para ficar. Legal saber que temos também essa alternativa. Semana passada eu fiz uma live. Sim. Fechada para uma empresa, faremos outra semana que tem vem. muita isso, né? Isso não vai terminar, acho ótimo, mas não substitui o show. Eu imagino que você pode fazer, por exemplo, aqui você está fazendo shows normais, mas aí de repente você faz um que é só para o pessoal do exterior. Sim. O pessoal não vem aqui, então você fica bloqueado Exatamente. só para quem é do exterior. Vai ter de tudo, né, vai cara? ter de tudo, mas não substitui Claro. a energia, né, a intensidade de um show ao vivo com a resposta. É legal falar com você sobre... Porque, assim, tem muito cara da música que, apesar de ser músico há muitos anos, mas, assim, uma coisa é você saber por experiência, né? É que nem jogador de futebol. Tem muito que jogou há 20 anos. Agora, tem aquele cara que entende mesmo, o cara que lê. Porque quem não é da música, que é mais leigo, não sabe que você era jornalista, né? Você era escritor, você escrevia fora do Brasil, não era isso? Não era... Eu entrei para fazer jornalismo na USP, na Escola de Comunicação e Artes, aos 17 anos e comecei imediatamente a escrever e colaborar nas publicações de música. A minha ideia já era ter uma banda e tal, mas eu queria, enquanto isso, paralelamente, trabalhar com o jornalismo musical, que foi aí que eu conheci Ezequiel Neves, que me apresentou Cazuza, entrevistei Caetano, entrevistei Ney Matogrosso. Cara, eu estava vivendo o mundo da música. Antes de você nem tocar. Exatamente, ainda, né? dos 17 aos 20, 21 anos. Eu trabalhei como crítico
comecei em jornais pequenos, trabalhei num jornal muito bacana, que é uma raridade, um tabloide chamado Canja. Esse jornal era uma coisa espetacular. Infelizmente, as gravadoras não anunciavam, ninguém anunciava e jornal, esse tipo de revista precisa de anúncio, né? A venda de banca representa muito pouco. Que ano no foi isso, retorno. mais ou menos? Isso foi em 80, o ano que eu entrei na USP, 1980. Minha primeira matéria lá foi a morte do Vinícius. A capa foi a morte do Vinícius. 5 anos antes de você estar no com RPM vendendo tudo isso. Exatamente. Não é 5 anos. Sim, foram 4 anos muito loucura, intensos, cara. pô. Eu participei, fizemos um show maravilhoso para manter o Canja vivo, com Caetano, Gil, mesmo? Erasmo. Cara, eu tava me sentindo, pô, eu lá com 18 anos, com Caetano, Baby, Gil, conversando ali com Erasmo, pô, o show, não sei o quê. Eu falei, cara, que coisa linda. Mas aí começa a acontecer, né, esse fenômeno do rock brasileiro dos anos 80 e eu começo a ficar ali sem saber exatamente como é que eu ia colocar o meu material, a minha visão, minha banda e tal. E em 83 eu decido parar com tudo, ir para Londres como correspondente e fiquei lá 6 meses estudando a cena. E aí quando eu volto eu já sei exatamente o que está acontecendo, o que dentro da minha formação, né, se conectava com aquela cena e de que maneira a gente podia colocar aquilo num material próprio, autoral. Foi O London vem inspirado, então, no... Totalmente. Porque eu tenho, inclusive, uma afilhada que mora nos Estados Unidos, americana, e ela é fascinada com rock clássico. E ela viajou agora, no passado, para Londres, a Nathalie, só para conhecer os locais onde os Beatles faziam isso, que não sei o quê. Abbey Road. Eu falei, pô, a menina tem 13 anos, 14 anos, e ela é apaixonada por rock clássico, ela canta tudo, ela vai no show do The Who, não sei o quê. Aliás, você viu que eu botei os Beatles ali. Sim, e o Led Zeppelin sim. é a minha, acho que é a minha banda predileta de rock, a Led Zeppelin. Não sei se é a sua também, acho que também é. É Beatles, Stones e Led Zeppelin. Eu também gosto Santíssima muito dessa Trindade. aqui, tá? Guns N' Roses, eu sei que é outra época. Guns anos 80, mas são os melhores. Aproveitando que você foi para Londres, porque, pô, o cara com 17 anos já escrever sobre música e rock, então você era apaixonado por... As tuas inspirações musicais quando tu era novo, você gostava de quê? Você ouviu mais o quê? Era isso? Era Beatles, Stones? Eu comecei com o Roberto, né? Comecei com o que Roberto. nem eu, pequeno. Roberto foi o Big Bang do rock no Brasil, né? Eu falava no colo do meu pai, quer o Bebeto Cal, quer o Bebeto Cal. E era assim, tinha essa cena dos anos 50, Celi Campelo e tal, algumas pessoas cantando umas versões, mas não era uma coisa, né, popular, que tivesse tido uma grande repercussão. Eu me lembro, eu tinha 5 anos, meu pai me levou para ver Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Ali para mim eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí, Roberto, até mais ou menos, isso até os meus 10 anos. Aí meu pai foi transferido, fomos morar em Floripa. Floripa eu abri muito para coisas de trilha de novela. Aí eu fiquei apaixonado por Motown, Marvin Gaye, Jackson 5, Stevie Wonder. As trilhas das novelas, as nacionais e internacionais, sempre foram incríveis. Inclusive, eu sugeri... Você está sentado na cadeira que o Jermaine Jackson 5 sentou aí, hein? Pô, Respeito o Pô, eu via aquele desenho no Globo Cor Especial. Pô, não é do seu tempo, mas era uma coisa... A Motown era tipo os Beatles, assim, né? A mesma força, a mesma popularidade. O Michael Jackson, 4 anos mais velho que eu, você vê um garoto de 12 anos vendendo 1 milhão, era uma coisa assim, eram ídolos, né, numa proporção que eu, criança, falei, pô, dá para fazer isso, né? Isso é uma coisa possível. E comecei a ouvir Elton John, comecei a ouvir tudo que é música internacional através dessas trilhas. Inclusive, teve um momento em que eu sugeri para o Boninho um quadro no video show que se chamava Vídeo Som, onde a gente falava das trilhas de novela e trazíamos atores e cantores para interagir sobre né, como a novela, a trilha, como é que tudo aconteceu. Foram 3 programas maravilhosos, um com a Beth Faria e Fafá de Belém, um outro incrível com a Marina e a Malu Mader. E o terceiro, nós juntamos Cadu Moliterno e Guilherme Arantes. Cadu Moliterno vem daqui a pouco aqui, Olha só que barato. Daqui a pouco, hoje ele vem aqui. Ele sabe que Cadu Moliterno e Guilherme Arantes tiveram uma banda aos 16 anos? Ah, não sei. Ninguém sabe, eles contaram nesse programa. Disso, Então, ali aos 10 anos, eu estava enlouquecido com aquela coisa da música internacional, né? Porque antes, para mim, era só Roberto e MPB, que minha mãe ouvia, Toquinho, Vinícius.
Aí a gente vai para Brasília. Aí em Brasília era aquela explosão do rock internacional. Aí foi tudo, filho. Aí foi Pink Floyd, Genesis, Emerson Lake and Palmer, Mutantes, Rita Lee lançando Fruto Proibido, Tutti Frutti. Veio Jackson 5 pro Brasil, foi a Brasília. Em 74, meu pai Exatamente, assistiu no 74. Maracanãzinho na isso aí. segunda fila que ele falou, sentado no chão, que ele era criança, entendeu? Quando Exatamente. Eu não fui, eu morava lá, mas eu tinha 10, 11 anos, meus pais não levaram. Mas já estava rolando essa efervescência toda e foi lá que eu comecei a ler essas coisas, né? De Ezequiel Neves, Ana Maria Baiana, e comecei a ficar maluco com rock e os Beatles, né? Quando chegaram os Beatles, época de ouro. Jimi Hendrix, Nacional e internacional. Nacional, eu sou um pouco mais novo que você, então assim, você é pra mim o nosso Classic entendeu? rock. O nosso classic rock aqui era, cara, o Traje a Rigor, meu irmão era apaixonado, pequeno, né? O Roger veio aqui e tal, e a gente, vocês, Titãs, Camisa de Vênus, eu era apaixonado pelo Camisa de Vênus. Tinha um álbum, cantava Sim, aquele, pô. tinha uma música dele chamada My Way, que ele falava tanto palavrão que eu adorava. Eu canto até hoje aquela música. Pô, eu sou muito amigo do Robério, falo com o Robério quase todo Pô, dia. legal demais, cara. Aquela Vou banda era mandar. Joana Dark, Ana Matheus. Vou mandar o teu contato pra ele. Pô, pra ia ser vocês legal ele trocarem, vir aqui. trocarem Eu queria ouvir a literalmente, história do My Way. trocarem figurinha. Cara. Então, assim, a geração de vocês ali, aqueles anos 80, eu te contei da minha história com rap, mas assim, o rap veio, pra mim, veio depois. Mas aquela geração ali, de vocês, sem querer ser nostálgico, mas tem que ser, porque não, por que não, cara? A gente só tem uma vida, né? Dá até arrepio quando eu lembro que aquele álbum de vocês, o Rádio Pirata, quando a gente olhava para aquilo ali, parecia um tesouro nosso, entendeu? Tipo assim, que a gente olhava aquele laser ali naquela capa, cara, aquilo ali, eu não sei nem como é que foi para você lidar com aquele sucesso todo, porque deve ter sido uma loucura, cara. Na verdade, assim, o sucesso é uma coisa que acontece na rua, entendeu? Não acontece dentro da tua casa, né? Sim, sim. O que eu digo é o seguinte, nós trabalhávamos, era aquela coisa, uma rotina Beatles, insana de trabalho todos os dias. 7, 8 shows por semana, tinham noites de 2 shows. Então, lá fora, sabíamos que estava rolando um sucesso. Aqui dentro era cada dia uma cidade, 250 shows em 15 meses, então foi uma coisa... O que era muito gratificante era você pegar estar no teu show e saber que você tinha conseguido, já tendo visto grandes artistas, ainda poucos, né, mas grandes shows, Gênesis, no ginásio Ibirapuera, no Maracanãzinho com raio laser, de repente um artista brasileiro poder levar o raio laser pela primeira vez ao Brasil, um disco que foi mixado em Los Angeles com um som de gringo, sabe? Você olha para aquilo, a capa, pouca gente sabe, mas o prata nas capas é mais caro. Pô, não sabia. Desconto do seu royalty. Tá lá guardado, cara. Desconto do seu royalty. É então mesmo, a gente tinha um prata na capa, tinha um encarte triplo. Então tudo isso pra gente era muito gratificante de como a gente tinha, de certa forma, como deu certo colocar toda aquela informação que eu recebi, fui bombardeado em Londres, aqui no Brasil. Foi uma coisa muito legal, porque foi o ano do New Romantic, dos filhos do Bowie, né? Do Bowie com Let's Dance e das bandas tipo Duran Duran, Culture Club, Echo and the Bunnymen, Depeche Mode. Essa era a febre em Londres. Filhos do Roxy Music, do Glam Rock, do T-Rex, Mark Bolan, os garotos com maquiagem e tal. E isso deu muito certo aqui, né? Nós representávamos essa faceta mais britânica do rock. De todos os grupos daquela época, eu acho que o de vocês é o som mais assim, como é que eu vou dizer, menos igual menos parecido com o dos outros. Não dá para explicar, porque tem aquela coisa que nem você falou do Pink Floyd, tá? Uma coisa meio aquele som parece do órgão, assim, sabe? Isso aí. Era um rock, mas que vinha um techno. Porque o Titãs, o Paralamas, você ouvia aqueles tipo selvagens, sabe como que é? O Bichos Escrotos, que eu adorava e tal. Aí quando você ouve o RPM, cara, parecia, ao mesmo tempo que parecia uma coisa, não vou dizer pop, mas assim, parecia mais... Futurista, né? Futurista, tipo assim, cara, uma coisa... Eram sons novos, eram sons que tinham acabado de chegar no mercado. Novos teclados, baterias eletrônicas, a gente foi realmente precursor nisso e é por isso que eu tenho a maior afinidade com a música eletrônica. Fiz vários trabalhos com DJs e não vejo
né, uma ruptura, um antagonismo. Eu acho uma coisa, para mim, tudo esse boom da tecnologia no começo dos anos 80 é o embrião da música eletrônica, né? Claro que hoje nós temos festivais aí de música eletrônica, Ultra, Tomorrowland, que são até tão grandes ou maiores quanto um Rock in Rio. Mas eu acho que há encontros assim muito interessantes e você vê que esses caras se tornaram grandes DJs, né? Que na verdade é quase uma maneira até reducionista de adjetivar um grande produtor, um grande compositor que está por trás. Ele não é só um cara que vai tocar um disco numa festa. Eu vi você né? falando numa entrevista do Divo, né, daquele grupo de... Porque tem um DJ de rap que ele tava botando, ele é um muito famoso DJ primeiro, ele tava botando alguns álbuns que foram influência dele, daqui a pouco vem esse Divo. Aí eu falei, que isso, que eu não conhecia, cara. Eu fui ouvir, eu falei, cara, que som doido. Divo foi uma influência nossa, B-52s, a New Wave, a gente... Mas esses eu conhecia todos, B-52, mas o Divo não. Aí quando eu fui ouvir aquele música, aquele álbum, que é um álbum meio branco, com um negócio... Eu acho que eu falei, cara, que som doido, cara. É muito legal. E você vê, tipo, um cara como Calvin Harris, ou um David Guetta, um Bob Sinclair, são grandes artistas e, pô, eu fiquei muito feliz. A última coisa a gente está usando agora a palavra que eu subi, né? Fiz o upload, que eu subi no streaming. Nossa, não vou nem Foi falar o isso, tema do Big Brother Brasil com o Gui Borato, que é um grande artista. Você fala, o Gui Borato DJ. Não é DJ, ele toca tudo. Ele tocou tudo ali. Tem um baixo incrível. Eu falei, cara, esse baixo tá maravilhoso. Parece um baixo do Chique, sabe? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé. A gente pegou esse boom, que trouxe esses elementos eletrônicos para a música pop, com o tempo o eletrônico foi se descolando, né, do pop e do rock e criando sua própria tribo. Michel Jarre, Michael Field, e esses caras todos foram crescendo. Aí a gente veio para a cena que a gente tem hoje. É difícil explicar para quem não pegou aquela época, porque assim, quando você está numa época de ouro, você não sabe que você está na época de ouro. Você vai saber que daqui a alguns anos aquilo ali vai acabar tudo. Mas era demais, cara, porque o rock era número 1 em tudo, né? Era referência de tudo. Né? Foi o nosso primeiro álbum e o primeiro álbum da Legião são do ano do Rock in Rio, do primeiro Rock in Rio, são de 85, né? O primeiro é Revoluções por Minuto, né? Não é o amarelinho, o Rádio Pirata é o segundo. O Rádio Pirata são as músicas todas ao vivo com... 4 inéditas, London, Alvorada Voraz, Flores Astrais e Naja, instrumental que nós emplacamos. Um instrumental nas paradas de sucesso. Voraz, que tem o Caetano Veloso, tá mostrando tudo aquilo ali, é muito legal, cara. Qual foi o maior público que você pegou daqueles shows? Porque, cara, o pessoal não sabe que parecia Beatles naquela época de vocês ali, cara. O maior público que eu já me apresentei foi no Maracanãzão, o Rock in Rio 2. Mas era você, né? Aí era eu solo. Esse foi o maior público, porque foi o maior... a minha maior bilheteria daquele Rock in Rio 2, que foi um Rock in Rio. Que eu tinha até esquecido que era só você ali, que não era RPM. Porque foi em 89, né? A gente tinha acabado. Não, foi 91. Nós nos separamos em 89, Guns estava muito Roses recente. Guns, Prince, Run DMC George veio. Michael, Billy Idol, In Excess. Era uma coisa assim, uau! Eu ficava ali, eu vi todos os shows, né? Information Society veio. Não foi foi na minha noite. Na minha noite. E o que foi incrível ali, que foi realmente uma coisa única, é que o A-Ha tinha vindo alguns meses antes e ele seria o headliner da minha noite. Mas os caras ali, né, suecos, tal, dinamarqueses, não lembro, estavam assim já, tipo, não era aquela expectativa toda, nem de um lado nem do outro. E o empresário deles ligou pra gente perguntando se eu mudaria o horário. Porque eles queriam tocar mais cedo. Pra ir dormir. Horário nobre. Aí eu falei, vou pensar, tudo bem. Me dá um minuto. Claro, me dá um minuto, tudo bem. Então foi uma coisa linda, porque no segundo Rock in Rio ainda havia aquela discussão ferrenha de indignação das bandas nacionais, por que a gente toca de dia, por que nosso som é mais baixo. No primeiro teve isso, né? Já no primeiro teve banda. Teve, claro. A gente foi vaiado, banda brasileira, tipo assim, o que tá fazendo? Não sei se foi o seu Valente. Lobão. Cara, uma coisa meio complexo de vira-lata, né? Aquela coisa meio de tipo, tem que ser de fora. Coisa feia. Mas o fato é que, por conta do destino, eu rompi com esse paradigma e me apresentei
Depois de alguma outra, depois de Information Society, depois de Debbie Gibson, eu troquei de horário com a Ra. Então eu peguei o horário nobre daquela noite. Aí foi demais, né? Porque tava tudo no talo, todas as luzes, bem, né, todo o som, nada disso, meio som. Toquei meia-noite, tava todo mundo. Quando você canta Alvorada, Alvorada, dá pra ouvir o Maracanã cantando com você, cara. Foi muito legal porque foi reconhecido, né? Foi uma demonstração de que um artista brasileiro nas mesmas condições do gringo vai ter a mesma aceitação. O dia seguinte estava em todos os jornais, melhor show da noite, tá nos livros do Rock in Rio. Sim. Então foi legal esse reconhecimento, a transmissão da Globo no helicóptero mostrando o Maracanã todo iluminado e a gente cantando London, London, go looking for flying saucers in the sky. Então, Maracanã parecia uma nave, foi uma coisa arrepiante, foi um grande momento e o maior público, tinham 90 mil pagantes ali. Go looking for flying saucers in the sky. Agora, como a RPM foi a Apoteose e o Palmeiras, que hoje é Allianz que Parque. hoje virou Allianz Parque. Nós fizemos, foi o encerramento da turnê, né, no Rádio Pirata. Apoteose, então, fizemos você a pegou Apoteose aqui Apoteose, no Rio e o antigo Palmeiras, hoje é Allianz Parque. Como é louco, você estava naquela época, a gente está falando de ditadura, engraçado que isso era uma coisa unânime, né? Todo mundo, ninguém gostou. Hoje tem um monte de gente falando que não, nunca teve ditadura. Pô, tá sacanagem, vocês mesmo falavam isso antes. E aí, cara, as letras, né, cara? As letras se você pegar do Paralamas, tem uma do Traje a Rigor, tinha lá qual era? Inútil. Tinham várias, né, cara, que falavam sobre isso. E era uma época muito louca, né? Então, vocês tinham essa voz, né? O pessoal não tinha medo de falar assim, falava mesmo, né? Porque era uma época que já estava acabando, né? Então tinha aquela coisa do rock. Nós ainda tivemos uma música censurada. Teve? Teve. Não foi como a Blitz, né? A Blitz censuraram um blues da Blitz. Porque o Evandro, foi noutra época, o Evandro contou. Não, isso foi em Ele 82, contou né? Tinha uma mulher que Solange. Ela o Léo mesmo, Jaime né? fez uma versão do Soul Lonely. Léo Jaime Police teve aqui no Zoom também e falou comigo. E eles, por conta de um puta que pariu, que o Evandro falou, o puta que pariu, esquizofrenético blues. Eu sei porque, claro, todo mundo soube, mas eu fui crítico de rock, eu só falava de rock internacional, eu fiz as biografias, aquelas revistas posters do Kiss, Stones, Led Zeppelin, Queen, Black Sabbath e tal. E escolhi só 2 discos para falar de rock nacional, de música brasileira, porque eu não queria ficar... Né, encontrava as pessoas, estava ali com o Cazuza no Baixo Leblon, não queria encontrar alguém que eu falei mal do disco, eu não estou ali para isso, nem pretendia virar crítico, né? Eu estava fazendo aquilo, garoto, para ganhar minha grana, enquanto eu montava o meu trabalho. Tanto que quando eu volto de Londres, eu paro de escrever e me dedico exclusivamente à banda. Mas eu fiz questão de resenhar 2 álbuns, As Aventuras da Blitz e O Buraco Negro do Erasmo. Discos que eu gostei muito. E a Blitz sofreu essa violência de riscarem esse blues, só porque o Evandro uma hora fala puta que pariu. E se você esquece e deixa o disco tocando, ele destruía a agulha, porque na última faixa o negócio... Ela sai com uma coisa brutal, uma coisa, sabe, sem nexo, né? De uma desproporção, uma violência desproporcional. A gente não, nós tivemos uma música que é Revoluções por Minuto, que se você tiver o teu vinil, no CD eu acho que já não, mas no vinil atrás está escrito proibida a execução e radiofusão pública da faixa Revoluções por Minuto. Foi ainda um último arroubo de autoritarismo, de censura da nova república. Já era Sarney, já não era mais ditadura militar. Mas ninguém respeitou. A música tocou, foi um grande sucesso. A Blitz, por exemplo, como o Biquíni Cavadão, como é que fala, o Traje a Rigor, tinha música até pra criança, cara. Tinha Mary Lou, tinha coisas era uma bobagem, né, cara? Você tira essa frase, tira esse verso. Não, mas nós não fomos vítimas da ditadura, não. Graças a Deus, fora essa faixa que nunca recebi nenhuma satisfação. Eu tive um problema maior em 2001, quando nós fizemos uma volta para um projeto da MTV, chamado justamente MTV RPM 2002.
E eu fiz um update na letra de Alvorada Voraz para trocar os escândalos, né? Escândalos são tantos escândalos que pode ver o escândalo da semana. Tá né? agora, hoje, posso fazer o de hoje e o de amanhã, né? Seria Vão hoje ser CPI outros. até. E aí eu coloquei Barbalho, Sarney. Quem mais que eu citei? Maluf e Lalau, Nossa Senhora. Barbalho, Sarney. Aí tem duas histórias muito engraçadas. O Maluf nos processou, foi o único que nos processou. Qualquer nome que você botar aí de polida... Mas eu não fiz nenhum julgamento, Não, agreguei eu sei. nenhum adjetivo, eu só citei. Falei, Maluf, Lalau, Barbalho, Sarney, e quem paga o jornal e a propaganda nesse país é o dinheiro que manda. Eu não falei Maluf, não sei o quê. Claro, eu coloquei Maluf e Lalau, mas era o Nicolau do escândalo, né, da Previdência e tal. O caso Sudan, Maluf, Lalau, trabalho, Sarney. E aí o Maluf nos processou e perdeu. Isso foi muito legal, era uma história boa. E tem uma outra história também, quando a gente chegou em São Luís. Pô, as pessoas preocupadas, falaram, pô, pede pro Paulo não falar Sarney, pede para ele não falar, pode dar problema. Eu falei, tá, não, tranquilo, eu faço a versão do Rádio Pirata ao Vivo de 86, A Face do Mal, Um Grito de Horror. Não precisa falar Sarney, isso até já passou, isso foi em 2000 e tal. Aí, de repente, chega na hora, A Face do Mal, todo mundo, Sarney, vai tomar no cu. E eu olhando assim, tipo, ó, não tô falando nada. Todo mundo gritando, né? Então, o poder da música, do rock, a gente chega numa hora muito, né, crucial ali dessa passagem. Nós crescemos ouvindo os mestres, Chico, Caetano, Gil, Milton, Gonzaguinha, Ivan Lins, todo mundo que realmente sofreu com a ditadura, Cálice, ir embora, sair do Brasil. Exatamente. Mas nós tivemos a liberdade, né? Nós chegamos assim com uma cara de... é a festa dos garotos, não tem muita, né? Tem muita importância. Sério, né? Mas aí o caldo vai engrossando e a Blitz chega em 82, em 83 a gente tem Bete Balanço, tem o estouro do Rich, 84 já tem primeiros discos de Paralamas, de Titãs, mas em 85 os Titãs vêm com Cabeça de Dinossauro, tem o primeiro disco da Legião e o nosso primeiro disco, então o discurso começa a ficar um pouco mais consciente, um pouco mais crítico, e aí realmente a gente vive uma década de ouro com grandes canções, grandes clássicos que estão aí para sempre no karaokê, no grande karaokê da música brasileira. Até hoje o Rádio Pirata acho que é o álbum mais vendido da história, não? Porque não se faz mais álbuns, mais né? álbum. A chance disso de ter é zero, porque esse conceito do álbum, do suporte. Mas qual foi acabou, você né? lembra, você sabe qual foi o que mais chegou perto assim nos últimos, sei lá, 2000 e pouco? Não, existe um trabalho que vendeu realmente mais, que foi um show da Xuxa, vendeu um pouco mais. Mas o show da Xuxa era um programa de TV, né? Não é um disco do artista Xuxa, as músicas do Sullivan tal. É uma coisa legal, mas é como se fosse uma trilha de filme, uma outra coisa, né? Não era um... Mas mesmo assim é um produto infantil demais, né, cara? e tal. Você saber que teu nome tá Quem ali. chegou perto na época foi o Só Pra Contrariar, foi o que mais chegou perto. mesmo. E aí os Mamonas também estavam chegando perto. Ficou muito tempo e o mais importante do que ter vendido muito ali naquela época é a importância, né? A relevância e a permanência, né? A gente tinha uma frase, tem uma frase no meio musical que a gente fala assim, não, o artista ele não morre, ele sai de catálogo. Então, o Rádio Pirata e Revolução dos Minutos são dois álbuns que nunca saíram de catálogo. Então, isso é mais importante. Não é que vendeu muito, sempre vendeu muito. Se você for numa loja, ainda chegar numa Americanas e tal, você vai encontrar o Rádio Pirata, vai encontrar o tempo todo. Então ele foi se perpetuando, né? Isso é uma coisa muito legal. Isso é a famosa peneira do tempo que é melhor do que vender, né? Sim, não, mas isso que é legal no streaming, né, cara? Você vai olhar lá e daqui a pouco aparece lá o Spotify, Paulo Ricardo, aí não sei quantos milhões de... aí você fala, tá vendo? Todo mundo tá ouvindo, quer dizer, o cara não deixa de ouvir, não adianta. Às vezes ele não consome porque ele já não há uma tem. crise da música, há uma crise tecnológica e de legislar, né, sobre esse novo modelo. E está acontecendo isso agora, na Inglaterra, claro. Paul McCartney, Coldplay, grandes artistas estão unidos pressionando o parlamento britânico para colocar leis que façam os aplicativos de música seguir as mesmas regras e utilizar os mesmos números, praticar os mesmos valores do rádio.
Porque o streaming é uma caixa Pra você preta. ganhar mais, cara. O- Claro. a parte do artista é 0,01%. Outro dia eu vi um post no Instagram do Pharrell, ele com o cheque do rap. Do rap, meu. A música no meu Mavado favorito. Pô, tocou a no música mundo foi número 1 em inteiro. tudo, because meu filho I'm happy. adorava. $1.200. Era de qual? De streaming, você sabe? De qual é? streaming? Eu não me lembro, mas era de algum desses aí, ou do Spotify, ou do... Tipo, era pra ser 1.200.000, Pô, né? No mínimo. então, isso né? vai No mudar, isso vai mudar, mas isso é muito ruim, isso está fazendo mal a muitos músicos, nem todo mundo faz show. Tem muita gente que é compositor, que é músico de estúdio, músico de, né, faz sua música eletrônica e tal, seus mashups. Não é justo o que está acontecendo, né? Mas, enfim, sempre tem uma nova revolução para gente se adaptar e lutar, se for preciso. Eu ia falar de banda, mas só para constar antes, que eu falei do London aqui, cara, mas eu falei isso para você no telefone. Sim. Cara, é impressionante. Todas as nossas festinhas aqui de criança, a tua voz saber que você está aqui e quando passa o tempo, assim, você lembrar, falar assim, pô, é muito legal, cara, é muito legal porque a gente... Barato. Você fez parte... uma grande parte da nossa infância aqui de ouvindo aquelas músicas e era a nossa trilha sonora, né, cara? De todas as festas e tal. Não, e é curioso que ela foi percebida como uma música de amor, e não era, não tinha nada a ver. Foi, durante um pequeno período, muita gente achou que era uma banda gringa, porque apesar de já termos estourado com Loura Geladas, Rádio Pirata, Olhar 43, London levou a gente para outro patamar. Outro patamar. E a gente tocou, a gente fez o que na música a gente chama de crossover. Você toca em todas as rádios. E aí foi uma loucura e muita gente achou que era RPM, uma banda gringa com a sua música London, né? E aí foi essa graça pra gente, alguns meses aí, até a coisa ficar realmente popular. Revoluções por Minuto, Alvorada Voraz, o Rádio Pirata, o som era, cara, Não, era e muito avançado. A história, Júnior, é mais fascinante do que o resultado, porque a nossa geração, nós todos, Titãs, Ultrajes, nós tínhamos uma regra não escrita, não falada entre nós. Sim. Mas, principalmente em São Paulo, tinha uma cena muito grande de bandas de bar, de cover, que faziam The Purple, Stones e tal. E nós fizemos uma outra cena, em outro lugar, a banda de bar estava ali nos Jardins, na Zona Sul, e nós estávamos ali no centro, digamos, na Lapa de São Paulo, né? Tá. E aí eram bandas que só cantavam em português material próprio. Então a gente não cantava cover, ninguém fazia cover de nada nunca. Era uma coisa assim, tipo, a gente queria colocar o nosso trabalho, a nossa identidade. Quando a gente estava ensaiando com o Ney, né, tivemos esse privilégio de ter o Ney Matogrosso dirigindo, eu já conhecia o Ney só dirigiu a nós, Cazuza e Simone. Só. Então... É uma coisa... É um gênio. Um gênio. E muito sério, nos ensinou muito. Devia ter ensinado mais, porque banda de rock tem aquela mitologia, né, da loucura, rock and roll, Keith Richards, Jimmy Page, com a garrafa de Jack Daniels. E aí a gente estava ali trabalhando com o Ney, e eu admito que eu sentia a falta de cantar alguma coisa em inglês. Eu tinha voltado de Londres assim, eu tinha 1 ano e pouco. Eu sugeri, o Ney falou, olha, eu preciso de uma música mais tranquila aqui, porque o repertório de vocês é tudo muito denso e o show precisa dar uma acalmada para poder voltar novamente e explodir no final. Eu falei, Ney, o que você acha disso aqui? Eu mostrei London, com Caetano. Falei, essa música eu acho que tem a ver, porque fala né, do exílio do Caetano durante a ditadura militar. É do Caetano, pouca gente conhece, mas para mim tem uma identificação muito grande, do período que eu morei em Londres. Aí ele falou, ótimo, vamos fazer. O que aconteceu? Nós fizemos a estreia no dia do meu aniversário em São Paulo, em setembro de 85. No dia seguinte nós fizemos o Festival de Atlântida, que não se chamava Atlântida ainda, no Gigantinho, em Porto Alegre, que era transmitido pela Transamérica. Aquilo foi transmitido, era a primeira aparição do laser no show, aí no London. E a galera veio ao delírio. Não, Porto Alegre nunca viu uma coisa assim, não sei o quê. Aquilo entrou na programação da Transamérica. E até hoje a Transamérica é a maior rede
de rádio do Brasil. Então, começou a tocar, isso foi em outubro. Em março, a gravadora nos chamou para uma reunião e falou, olha, temos um primeiro lugar aí de uma música que não foi lançada. Ao vivo. Ao vivo. É. O que estava acontecendo? Em cada lugar que nós íamos, a rádio local gravava e pirateava. Então nós fizemos a meta-linguagem da pirataria, da rádio pirata. Nós mesmos fizemos de London, London um sucesso pirata. E aí gravamos o Rádio Pirata ao vivo, por causa desse sucesso absurdo de London, London, que depois você não podia comprar. Todo mundo tinha que ficar, vai tocar, play hack. É porque vocês conseguiram uma coisa que é o seguinte, é você fazer a pessoa preferir ouvir a música ao vivo do que ouvir a versão original. Não existe é o que eu faço quando original. eu vejo... não do London, mas as outras sim. que tem no primeiro álbum, eu quero ouvir ao vivo. Igual Camisa de Vênus, eles tinham um álbum ao vivo, que eu também só ouço aquelas músicas ao vivo, porque fica... Outro calor, né? Cara, mas não é todo mundo que consegue fazer isso, entendeu? Não, alguns álbuns ao vivo são antológicos, assim, mas não é sempre. É que a gente pegou um momento, assim, aquele momento único dessa ascensão do rock nacional, onde havia realmente aquela bitomania, todo mundo gritando revolução. Foi uma coisa muito legal que está muito bem registrada no Globo Repórter que a gente fez na época com Bial. Aquilo foi. Estava até te contando lindo. que você gosta, que você tem uma coisa que eu gosto, que eu ouvi você falando na entrevista e é verdade, que você canta igual, tenta fazer um som parecido com o que a gente ouve no álbum. Porque é uma coisa que eu odeio pessoalmente, eu convivo isso muito com rap, porque você chega lá, o cara quer mudar o som, quer mudar o jeito de cantar, quer mudar o tom, né, a maneira como ele está fazendo. Cara, a pessoa que está ali no show para ouvir uma versão ao vivo, mas a versão da música, cara. Quer ouvir música aquela original, música. O jeito que você canta, cantar junto com eles, né? Eu acho que isso aí é da pessoa mesmo. Você vê que, tipo, Paul McCartney, você vai ver o show do Paul, ele toca aquelas coisas dos Beatles complexas, aquelas orquestras inteiras, vai fazer um Sgt. Peppers, uma coisa, o solo de trompa de Penny Lane, igual, idêntico. Já bandas, mesmo grandes artistas como o Led Zeppelin, eles eram tão bons músicos que eles improvisavam, eles tinham esse elemento jazzístico da linguagem. O cara é tão bom que ele... E o que acontece? Cada show é uma experiência única. Você não vê dois shows iguais. O disco ao vivo... Um lado do nosso álbum de vinil duplo era Dazed and Confused, uma música inteira que a gente me pede viagem com aquele arco de violino na guitarra. Então, às vezes fica bom, às vezes não fica tão bom. Mas nós éramos todos fanáticos pelo Led Zeppelin e era um barato, infelizmente, nunca veio ao Brasil como o Led Zeppelin. Agora, um cara que eu achei um saco, o show dele, apesar de ser um gênio, foi Bob Dylan. Bob Dylan virava de costas, mudava todos os arranjos, mudava... andamento, você nem reconhecia a música. Eu falei, que música é essa? Então eu particularmente... Tem um show que você deve assistir, eu assisto toda hora, de vez em quando eu vou lá no YouTube lá assisto, que é o Queen, como é que fala? Tributo. O Freddie Mercury. Não, o Queen no Rock in Rio, Sim. Love of My Life, que ele começa cantando, mas assim, ele não consegue nem cantar, porque que eu regravei. são 200 mil pessoas cantando. Exatamente. Aquilo ali é lindo demais, né? A gente decora, o fã decora até as pausas para respirar, sabe? O fã sabe exatamente o que vai acontecer. Impressionante Então tem que ter... Eu gosto, mas eu não critico. É uma coisa pessoal, assim. Eu acho que a gente trabalha com uma série de elementos que, né, se caiu no gosto do público, ele vai querer ouvir aquilo, né? Então eu uso o mesmo baixo que eu gravei as músicas, os teclados, os timbres são os mesmos. Eu procuro manter a coisa o mais fiel possível, não parecer uma cópia mais ou menos de mim mesmo. Né? Agora, a gente falou tanto de banda, eu sei que eu não vou tocar no assunto de RPM e tal, mas assim, por que você acha que as bandas, que hoje tem tão mas a gente pode tocar no banda, assunto, não tem problema. Não, eu falei porque porque vocês estão passando esse problema agora, né? As notícias, tem notícia de março agora, e o Legião Urbana está passando pelo mesmo, né? Só que é diferente. Bem parecido, mas é bem parecido. Eu fui em 3 shows do Legião Urbana nos últimos 3 anos, que eram, cada hora era um cantor diferente, mas eram os dois. Só que eu lembro que teve uma que eles tiveram que usar o nome Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos, não podia falar o nome, sei lá. Então, por que você acha que acontece isso, cara, com essas bandas durante muito tempo? Você acha que é o tempo de convivência?
Ou são pessoas de características diferentes que com os anos acabam? O que Eu acho que, assim, a banda... é mais difícil hoje você ter Esse banda? é outro assunto. Esse é outro assunto. São dois assuntos que são interessantes também. A questão da banda, a banda tem um pouco a ver com o futebol no sentido da juventude. Você pode ser um grande músico, inclusive os jazzistas, os bons músicos vão até... Sinatra cantou até 83, Jagger, Richard estão aí com 70 e poucos anos, Paul McCartney fazendo grandes shows, Caetano e Gil. O músico tem esse privilégio de ter essa longevidade. Sabe que eu tô rindo? Você falou Frank Sinatra, então parênteses grande. Você cantando Frank Sinatra e o Miguel Falabella, cara, desculpa, tive que interromper para falar disso. Foi. Você fala, Então foi imediato. Se eu tivesse pensado, talvez eu não teria dito aquilo. se eu fosse o Frank Sinatra, eu estaria em Las Vegas. Eu achei que ele não tem aquele grave do Sinatra. Eu falei, Miguel, se eu tivesse o grave do Sinatra, eu estava em Las Vegas. Não é essa a intenção. Não tem como ter o grave do Sinatra, né? Ai, o Sinatra Deus, é simplesmente The Voice, né? O que a gente está fazendo é uma homenagem e tal. Eu fui em Las Faltou Vegas, o grave. eu fui em Las Vegas num show do cara que fazia o Frank Sinatra lá, que é um cara igualzinho. Pois mesmo. é. Até o igualzinho não é o Frank Sinatra. Claro, Pô, imagina você. eu brinquei com ele porque ele é um amigo querido e eu tenho maior admiração. E quando ele falou que eu falei, Miguel, não, tá de sacanagem. É claro que eu não tenho o grave do Sinatra. Mas criaram uma teve polêmica como se tivesse sido... É. Pô, depois vocês conversaram disso falando? Claro, rindo pra não, a gente nem pô. conversou, porque entre nós não Sim, foi bobeira, nada, foi bobeira, uma risada, mas falamos. No último dia, no último domingo, ele faz uma grande mesa com todo mundo e tem momento que ele fala, aquele negócio do Miguel, eu falei, não, e o Miguel falou, não, imagina, é uma coisa assim, é tipo uma comparação, ninguém tá ali pra, né, ninguém vai falar assim, Pô. nossa, o Thiago ficou melhor que o Elton John, hein? Difícil, igual né? Dança dos Famosos, né, também. Exatamente. Já tá fazendo um esforço para ser o Frank Sinatra, que Não, ainda... e eu adoro, quer dizer, ficar envelhecido, todo esse processo é muito interessante, mas é claro que eu reconheço que eu ali dentro, eu tinha uma avaliação um pouco mais rigorosa por ser um cantor profissional. Sim, então, sim. Você vai cantar Sinatra, muita pretensão, né? Então, sua. falou, ficou legal, mas faltou um pouco do grave. Eu falei, realmente, esse grave aí não é da minha tessitura, tá? Eu não tenho esse grave do Sinatra, mas... I've tried so not to give in. I've said to myself this affair. Pra mim, Nelson Freitas cantando Tina Turner, ele cantando, É, o cara falou pra ela, exatamente. faz aquela voz daquele... Aí ele fez. Então, é uma brincadeira. Eu saí da banda. Mas a volta. questão do negócio do futebol é que você é garoto, não vamos nem comparar com o jogador, mas o torcedor. Quando você é garoto, você é jovem, adolescente, 18 anos, 20 anos, pô, o time é a tua vida, tu vai em tudo que é jogo, vai em treino, se junta com a tua galera, vamos lá, veste a camisa, torcida, tem aquela loucura. Depois o cara casa, tem filho, não dá pra... Vamos no jogo hoje, cara, tem que fazer lição de casa com a criança, cara, não tem festinha de criança, é batizado, não sei... E vai mudando, é uma coisa, a sensação, a efervescência, o frenesi da banda, o auge da banda é aquilo. A perfeição são os Beatles, que se conhecem quando o Paul tinha 14 anos e o John 16, e vão até, ali, isso foi em 58, e são 12 anos que vão até os 27, 28 anos. No ano que o John faz 30 anos, eles terminam. Então foram 8 anos de profissional, mais os 4 anos fazendo barzinho e hambúrguer, não sei o quê. Pronto, acabou, porque o Paul queria fazer outra coisa. Na cabeça do fã vai ter um amadurecimento desses caras, mas de alguma maneira eles vão achar um jeito de continuar junto. Mas não é assim, né? Não é tão fácil. Não é possível, não é humano que você consiga manter o nível de intensidade, de tesão, de cumplicidade que você teve quando eles tinham 16, 20, 22, 24 anos. Com certeza. Porque como é que você vai fazer um negócio com a Yoko sentada ali? Não tem como você fingir que a Yoko não está ali, é a Yoko, uma japonesa. E o mundo inteiro ficou revoltado, dizendo a Yoko acabou com os Beatles. Não é verdade, claro que não. Mas mexe com a química, aquilo muda. E aí aparece a Linda McCartney, que vai tocar também com o Paul. Aí o George Harrison começa a ficar ressabiado, ressentido, porque nunca ele consegue colocar mais músicas nos discos.
Aí vai acontecendo é um processo natural. O que acontece é que o normal é que as bandas se separem. É o Guns N' Roses, como é que é o nome? Slash, né? Que veio agora no último Rock in Rio que ele veio. O Titãs, acho que daqui a pouco não tem mais ninguém. Foi saindo um por um, tchum, daqui a pouco sobra o normal três, é isso. Você tem as exceções, que são os Stones e o U2. Mas não precisa brigar, mas você não consegue manter aquele tesão por muito tempo. Você imagina um casamento com 4 homens sem sexo. Uma hora acaba, uma hora você fala, vamos fazer assim. Não tô afim não. Fala, então vai se fuder. Mas não precisa brigar quando entra naquela coisa. Não precisa brigar, mas muitas vezes briga. Mas quando entra na parte de justiça, de não poder tocar música, de não poder... Aí fica... Aí é deprimente. Houve essa manchete sensacionalista do UOL, que eu achei muito triste, achei muito chato, dizendo que eu não poderia cantar as músicas, o que todo mundo mais ou menos bem informado sabe que é um absurdo, porque qualquer um pode cantar qualquer música, qualquer barzinho do mundo. O Existem, ECAD, né? você paga o ECAD, recolhe o direito do compositor e pronto. Claro. O que não se imagina é que algum compositor não vá querer que alguém grave ou que alguém cante suas próprias músicas, mas é uma atitude muito ressentida deles, tentando fazer com que eu não grave, que eu não cante e tal, mas que é um absurdo. Claro que eu posso cantar, mas eu tenho problemas de editora e tal para regravar, ainda tenho, mas são ações que estão correndo e que provavelmente a gente vai ganhar porque é inconstitucional. Mas é triste. Agora, a dificuldade da banda hoje, no mundo absolutamente tecnológico, é porque a bateria custa caro, a guitarra custa caro, o amplificador custa caro, um lugar para ensaiar custa caro, a van para levar todo mundo custa caro. Claro. Uma banda custa caro. E Ainda hoje o cara aqui no seu laptop faz um disco inteiro. Tem tudo. Ele quer, eu quero o som de bateria do John Bonham. Quero usar o ampli, o ampli do Van Halen. Plum. Acabou. Então, esses talentos de um cara só, aí vai, tudo bem, você tem o Calvin Harris, você fala, ó, chama quem você quiser. Você vai a Katy Perry, fiz uma música aqui. Hoje é mais fácil fazer o collab, né? Exatamente. Tipo, collaboration, Exatamente. né? O cara Então, juntar, isso é o que está acontecendo com as bandas. E também eu acho que é uma evolução da linguagem, né? O rock reinou absoluto, teve seu auge nos anos 60, 70, até os 80, e depois começa realmente a dar lugar para o hip hop, né? O R&B, começam a acontecer outras coisas. É natural. É ruim. Para quem gosta de música, que gosta de ver, gosta de ouvir e tá num show, porque é aquilo que você falou, né, cara? Você chegar ali e não poder usar o nome, de repente você tá ali, pô, é o Paulo Ricardo, mas é o RPM, a gente gosta de ver. Todo mundo sabe, mas no final das contas. São duas coisas diferentes. Eu não quero usar o nome RPM. Mas eles estão usando. Você quer tocar as músicas, né? Eu quero seguir minha vida, para cantar a música que eu quiser, inclusive, sobretudo as minhas. Quando você entrou no assunto, teve um negócio de... que Já ele descumpriu uma coisa, teve um papo desses alguma vez, eu não me lembro o que era, mas eu não sei nem o que Não, o que houve é o seguinte, uma marca só pode ser, até agora, né, até o final do ano passado, teve uma mudança, uma convenção de Madrid e tal, uma marca só pode ser registrada em nome de uma pessoa jurídica. Você não pode registrar a marca Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, os Trapalhões, tem que estar em uma pessoa jurídica. Então, a marca Legião Urbana estava na pessoa jurídica do Renato. Que aí o filho dele que o filho herdou. Tá... E a marca RPM, isso é uma decisão do NPI. O NPI te dá. Pô, qualquer um pode pedir a marca. Teve mais um, não foi aqui de Abelha? Alguém que teve também um problema desse? Não, eu estou enganado. Não, é bem possível, isso é normal. Teve um cara que registrou Sandy Júnior. Pode tudo. Um cara registrou Madonna. No começo da internet era... Sim. Esse faroeste caboclo, né? Terra de ninguém. Um cara registrou pauloRicardo.com.br. Não, mas aí mas tá falando de website. O website. Assim, mas... A marca, ele não pode registrar meu nome, né? Mas a marca RPM, a gente estava até juntos quando o INPI decidiu que a marca ficaria com a minha pessoa jurídica. E eu falei, não, nós vamos dividir. E nós vamos dividir, não tem problema nenhum em dividir. E eu nem quero usar a marca, não quero mais. Você Paulo Esse Ricardo, negócio, eu sou Paulo Ricardo, mas eu quero poder cantar as músicas que eu compus. Claro. Isso é um absurdo. Agora você vai de marca, o que adianta você ter a marca os Beatles? O que você faz com isso? E não adianta, você tem também a seu favor, claro que é ruim falar isso, mas assim, a pessoa que canta, que é a figura, não tem jeito, cara. Todo mundo associa a você. Assim, todo mundo tem a sua importância numa banda. O PA, o baterista, morreu. Isso é como o Led Zeppelin. O John Bonham morreu. Eles tiveram o bom senso de terminar. Eu não faria jamais um RPM agora sem o PA, entendeu? É uma coisa... Não é.
Aquilo já passou. Infelizmente, em 2017, eu achei que depois de 5 anos com a mesma turnê, do último CD Electra, eu disse pra galera, gente, vamos dar um tempo. Fazer um novo álbum, Sim. preparar uma nova turnê, vamos dar um descanso, vamos dar aí 1 ano, vamos dar um tempo. Imediatamente eles entraram com essas ações porque eles não queriam parar. Mas você tem que parar. Talvez eles não tenham outro trabalho, enfim. Foi uma coisa que não foi conversada, foi muito agressiva, tudo pela justiça, muito chato, muito desagradável. Eu não me incomodo, quer dizer, como fã, assim, você não se incomoda. Quando começa a falar coisas que, tipo, porque as músicas dele não fizeram sucesso, aí quando começa a fazer essas bobagens, aí, tipo assim, sabe? Porque eu acho que teve alguma coisa que eles falaram, mas, enfim, deixa isso pra lá. O problema, o que acaba com essa argumentação dele, eu não quero o nome RPM, eles querem o nome RPM. Sim, eu já entendi, sim. Só isso. Pode ficar com o nome RPM, a gente faz um acordo aqui, o famoso acordo, né? Em juízo, os advogados falam, então, vocês querem isso, eu quero aquilo, como é que a gente faz? Mas não tem acordo. Sim. Eles estão usando o nome, só que ninguém está fazendo show, então ninguém está usando nada, né? E ficam me atrapalhando, usando pequenas pegadinhas jurídicas, e a gente tem que se desgastar com o advogado. Talvez quando voltar, e negócio de show vai... esse lado aí na mídia que eu acho deprimente, acho cafona, acho de quinta categoria você lavar roupa suja em público. Acho que nada disso tem necessidade, mas eles têm só tem esse holofote, né, quando vem falar desse tipo de coisa, né? Infelizmente, o trabalho um dia depois, deles... tem um trabalho novo, quer voltar, de repente aí cria uma carga negativa, assim, né? Não tinha necessidade. Infelizmente, isso é mais normal do que o contrário. Mudando de assunto, mas tem uma música que vocês fizeram que aí, cara, Big Brother Brasil, que hoje eu tenho que ter. Se a gente não falar de Big Brother, porque uma coisa era o Big Brother. Mas aí já não é RPM, isso eu solo. Aquela música foi composta, foi você... Então vou te contar. A música vem da Endemol, holandesa. Esse tema é o tema do Big Brother no Big mundo. Brother mundo, para todo mundo. Só que dentro de cada país, a emissora que, né, compra os direitos tem o poder de escolher um artista que, né, no caso foi o Máriozinho Rocha, que eles considerem a cara do programa, né? Que tem a vibração, não tem nada a ver você pensar num tipo de... O Big Brother é um programa de ação, de disputa, uma coisa intensa, não é uma coisa que você pensa num tipo de música mais calminho, né? Você pensa sempre numa coisa mais rock, né? Sim. E aí nós estávamos voltando justamente com esse projeto da MTV. Mas é uma música que vem de lá e eu fiz a letra em português. E a partir de 2005 é solo. O grupo, nós nos separamos e eu passo a fazer uma versão que ficou até 2012, que é aquela... Essa versão, que foi a versão que imperou aí durante 7 anos. E de 2012 para cá, eu me proponho a fazer uma versão diferente por ano. Cada ano, cada nova temporada eu faço uma nova versão. Isso é mais barato. Cara, mas assim... o Dudu Nobre teve aqui uma vez para falar do Grande Família, ele tava falando que a música ficou no Grande Família há 500 anos também. Só que, cara, primeiro, o convite, você lembra da época, de como é que foi? De tipo, por que ele falou com você? Como é que você recebeu na hora? Tipo, um reality show? Porque tava o Casa dos Artistas na época. Sim. Tava começando aqui, os 3, 4 Supla, Alexandre Frota. Todo mundo entrou lá, Feiticeira lá, Vitor Belfort, uma galera. Mas aí o Big Brother, quando entrou, era um negócio de anônimo. Como é que foi o negócio do convite, assim? Você lembra? Não, já era um fenômeno no mundo e nós ficamos honrados. Eu acho que para o compositor, esse negócio, esse desafio da música por encomenda é muito legal. Nesse álbum, com a MTV, nós fizemos, claro, os grandes sucessos, mas também tem 5 ou 6 músicas inéditas. Uma delas é o BBB e a outra se chama Onde Está o Meu Amor, que foi feita sob encomenda para a novela Esperança, para o personagem da Maria Fernanda Cândido, que era apaixonada pelo português e que estava sempre distante e tal. Então é bacana fazer esse tipo de coisa. Quando chegou o convite, a gente sabe que o padrão Globo, né, a coisa ia chegar com muita força e o difícil foi traduzir, né, porque uma versão é diferente de uma tradução, né? Então tinham elementos ali na letra que eu não achei muito a nossa cara e tive toda a liberdade de fazer a minha letra em português, do jeito que eu imaginava, aquele questionamento ético, moral, até onde você é capaz de ir, o que você é capaz de fazer.
e que, na verdade, explodiu agora, né? Nessa Então, edição. mas eu fico curioso. As só pessoas julgaram muito isso, né? Acabou sendo sobre isso. Não, mas tem um exemplo bobo, assim, em relação ao meu pai, que a gente estava brincando, que ele foi no DPA, naquele de criança, Detetive Sim, do Prédio Detetive Azul. do Prédio Azul, E aí ele muito fez legal. uma participação, que os garotos ficam loucos e tal. E ele foi no shopping, e duas crianças viram, foram... Tá. Aí ele, né? Aí, você é um moço que estava no DPA, não sei o que. Aí os pais, que moço, cara, esse é o Zico. Ele que joga futebol. O meu filho de 9 anos hoje tá vendo Big Brother, porque essa pandemia, cara, ele viu. E ele perguntou, eu falei, é o moço que canta a música do Se Você, ele sabe a Exatamente. música inteira. Cara, 21 anos depois, cara, você esse negócio de se reinventar, mas cara, é um programa que nos últimos 2 anos tá assim, sempre foi um sucesso o Big Brother, mas agora tá um exagero, né, cara? Tá assim... Não, na verdade... A votação deu 500 e poucos milhões, 600 milhões. É o que a gente, é o que eu falei daquele fenômeno da metalinguagem do London, né? De repente estava fazendo um show chamado Rádio Pirata e as pessoas piratearam uma música que deu origem ao disco Rádio Pirata ao vivo. Sim. Então é uma loucura, é um programa sobre confinamento no momento da humanidade em que estávamos todos confinados. Então aquilo adquiriu uma espécie de símbolo, né? De laboratório. E, de certa forma, todo mundo passou a se identificar com aquilo, né? Porque não adianta você falar, esse maluco de ficar 3 meses numa casa aí com aquelas pessoas sem poder ter acesso a um jornal, ao celular e tal. De repente estava todo mundo assim, cara. As pessoas falam, cara... E é claro, a Globo é a Globo, gente sem poder sair de casa... Mas o efeito da pandemia deu para ver agora, né? Porque nesse último, uma pessoa chorava todo dia em 3 meses. Uma pelo menos chorava. Você vê que o psicológico... Não, e a pressão lá é pesada também. As pessoas lá já estão com 20 anos de programa, elas já chegam expert, né? As pessoas estudaram aquilo, já vão para... E a gente viu algumas coisas aí que realmente chocaram, as questões todas que estão muito... em discussão hoje, preconceito, racismo, sim, tudo no meio, o Floyd, né? O negócio todo da questão sexual, transgênero. Então, aquilo acaba sendo uma espécie de fórum, né? De discussão e de debate coletivo e amplificado pelo poder da comunicação de massa da Globo, campeão de audiência, fica todo mundo envolvido com aquilo. Às vezes você tem elencos mornos, né? Que não transmitem tantos, né, amores ou ódio, mas esses dois nossa senhora, foram intensos. Mas você ouve isso do pessoal mais novo assim, aí vai falar, é um moço que canta eu passei por uma fase nos anos 2000 bacana, assim, tipo, eu estava num lugar, um shopping, um aeroporto, aí uma criancinha me olhando assim. Aí os pais diziam, não, ele é o moço que canta as músicas do Spirit. Eu fiz esse trabalho para DreamWorks, Spirit, Corcel Indomável, um desenho de um cavalinho, é a história de um cavalo no tempo da Guerra Civil Americana, só que ele é todo narrado pelas canções, e lá fora foram cantadas pelo Bryan Adams, que fez as letras e as músicas do Hans Zimmer, que é um cara assim, tipo, fez tudo em Hollywood. E quem fazia a voz do cavalo era o Matt Damon. Então, um desenho que a DreamWorks colocou tudo, volta e meia passa na sessão da tarde. Sim. Então, aquilo fez muito sucesso na época. E como era um desenho infantil, não tinha legenda. Como a história era contada muito através das canções, a DreamWorks escolhia cantores com timbre mais parecidos com o do Bryan Adams pelo mundo. Na Itália foi o Zúquero, em Portugal foi outro, na Alemanha foi outro, na França foi outro. E eu acabei ganhando o prêmio de Best International Vocal Performance, melhor vocal internacional. Isso foi uma coisa muito legal, as canções são maravilhosas. E até hoje me pedem. Eu nunca fiz isso ao vivo, nunca fiz essas canções num show, porque era uma coisa específica. Mas durante muito tempo eu era o cara, para as crianças, eu era o cara que cantou as músicas do Spirit. E agora, nos últimos anos, é o BBB. É o BBB. Aí de uns 3 anos para cá, quando eu coloquei esse caco do Hey Brothers! No final, Hey Brothers, aí aquilo virou um plim-plim, né? O plim-plim do Big Brothers é o Hey Brothers, né? Não é um plim-plim, como é o filme, né? Então aquilo é uma loucura, às vezes até eu me assusto. Meu eu tô filho em casa, adora o início, dá uma palhinha no início aí, aquele, se você pudesse me dizer, agora realmente eu recomendo para ele, vai ouvir no stream, nos aplicativos, essa versão nova aí com o Gui Borato, que ficou muito gostosa. Daqui a 10 anos você vai estar lá, tua voz lá no daqui Brothers. Daqui a pouco vai ter no YouTube, a gente acabou de fazer um filmete sobre a história por trás das músicas, né? E eu acabei contando isso que eu te contei
E a gente vai colocar isso aí no ar, ele vai poder ver como Pô, é que foi. muito, muito legal. Cara, queria te agradecer duplamente. Primeiro, por você ter vindo aqui, né? Vai ficar bastante tempo aqui batendo nessa resenha aqui. E segundo, lógico, por você ter me ajudado a dançar com muita menina Moleque. no Onda. Muito obrigado. E quando você voltar com esse show dos 30, que era 35 de 35, pirata, agora vai dar uma a mais. Já vai aí, dar né? 36, 36, 37, você me convida, por favor, que eu quero ir lá ver um... Tá dentro, no Ribalta, pô, aqui pertinho. Opa, Ribalta do lado, quero ir lá, quero ir lá. Vamos lá, leva seu pai, Com certeza, leva o Mike família. Tyson, leva a galera. Mike Tyson é meu parceiro agora. Vamos ver se eu levo o Jermaine Jackson. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Um abraço.